relato aí do que foi, né, a manifestação de ontem, né? Depois acho que ela volta e retorna com mais informações. Mas eu vejo esse momento que nós estamos vivendo agora em alguns aspectos muito importantes, né? A primeira coisa é que a pauta antirracista, essa agenda antirracista aí, por conta até do trágico assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, né? Ela está na centralidade, né? Ela está ocupando uma dimensão, aí, uma visibilidade muito intensa na pauta política internacional, só no Brasil, tá? Da minha visão, né, o assassinato do George Floyd, ele destampou, né, uma sensação, um sentimento, uma percepção que a população negra periférica do mundo inteiro já estava tendo há muito tempo. Até a frase, né, até como costumo dizer, a frase não posso respirar, do George Floyd, ela sintetiza justamente o sentimento da maior parte da população negra no mundo inteiro, né, que não pode respirar, tá? Não pode respirar não só, né, pela repressão, pela opressão policial, né, aquele caso terrível, né, mas também não pode respirar por conta da miserabilidade, vem crescendo, pelos baixos salários, pela desregulamentação aí das leis trabalhistas, pelas políticas de desmonte dos sistemas de proteção social, com a ideia de Estado mínimo, enfim, né, e com o avanço aí da onda neofascista no mundo inteiro. Então, esse não posso respirar o George Floyd é o sentimento de todos nós. E aí, né, esse evento, né, esse fato lamentável, acabou destampando esse sentimento que motivou aí protestos no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, né, de forma muito intensa, né, todo dia tendo protestos em todas as cidades, mas também na Europa, em Londres, né, na Bélgica, na França, na Austrália, Nova Zelândia, né, vários países do mundo aí estão tendo protestos contra o racismo. Em alguns casos, por exemplo, né, na Bélgica, chegaram até mesmo a fazer uma petição pela retirada da estátua do rei Leopoldo, que foi responsável de umas mais cruéis processos de colonização na África, né? Na Inglaterra também houve, né, a derrubada de uma estátua do antigo mercador de escravos, né? Houve isso também, né? Então, quer dizer, está tendo protestos no mundo inteiro, né? Eu estou sonhando aqui quando é que a gente vai derrubar a estátua do Borba Gato aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? É isso aí. Assassino de índios, né, de indígenas, né, de povos aqui originários, né, tem que ser derrubada aquela estátua horrorosa ali, né, ali na região do Santo Amaro. Mas, enfim, né, eu acho que isso é um indicador, né, de que esse modelo neoliberal, né, que tanto criou miserabilidade, vai demonstrando, vai ficando cada vez mais posto em xeque, né? A epidemia do coronavírus, se um aspecto positivo ela pode trazer, né, com toda essa tragédia, é justamente demonstrar isso, né? Ela evidencia, de fato, as brutais desigualdades sociais que no mundo inteiro está, e o Brasil é um exemplo disso, né? E mais do que isso ainda, que a forma que esse neoliberalismo ele encontra, do ponto de vista institucional, de se impor, é através da imposição de regimes totalitários, de regimes de extrema-direita. Então, não há convivência possível do neoliberalismo com a democracia. E isso explica essa onda neofascista no Brasil e também em outros países do mundo, né? O governo Bolsonaro, veja, é muito interessante a gente observar isso. Não é um governo totalitário somente pela sua origem militar ou somente pela seu histórico, aí tudo isso, né? Não é apenas isso. Mas o governo Bolsonaro, né, é um governo que beira o fascismo, porque esse é o arranjo institucional que setores da grande burguesia, setores do capital rentista, encontram de forma mais fácil para impor sua agenda. E nas últimas eleições, né, a gente observou que os candidatos à direita esconderam as suas agendas neoliberais. Esconderam de que forma? Esconderam colocando pautas aí moralistas, pautas de combate à corrupção, etc., porque sabem que a agenda neoliberal é uma agenda que é impopular. Então, a única forma dela ser imposta, de impô-la, né, de impor reforma trabalhista, reforma da Previdência, retirar direitos, é através da imposição de um governo autoritário. E é exatamente isso, né, que representa o governo Bolsonaro, né, um governo que quer, de fato, implementar um governo totalitário, fascista e tudo isso. E a face mais visível, né, dessa dimensão fascista do governo Bolsonaro é justamente a dimensão racista, né? O fascismo e o racismo são faces da mesma moeda. A gente observar, por exemplo, o que foi a manifestação dos bolsonaristas no sábado retrasado lá em Brasília, com tochas, com máscaras, né? Lembra as manifestações da Ku Klux Klan, né? Se você observar, né, a narrativa, o discurso,
desses apoiadores do Bolsonaro são narrativas racistas no extremo, né? Então, a população negra tem se levantado contra isso, né? Isso é muito interessante. Eu queria chamar a atenção também, Ivan, se me permite, uma coisa muito interessante, né? O que tem acontecido? Novos setores sociais estão se levantando. A gente observa, por exemplo, torcidas de futebol, né? Nós estamos vendo redes, né, de trabalhadores em delivery, criando redes antifascistas. É muito interessante isso, né? Tem um depoimento de um motoboy falando isso, né? Você está tendo torcedores antifascistas, né? As domésticas, né, começam, depois do caso lamentável, o assassinato ali do Miguel, lá em Recife, né? Várias domésticas têm se levantado contra isso. Tem um depoimento de uma ex-cozinheira, do William Bonner e da Fátima Bernardes, né? Que veio a público dizer que as lágrimas da Fátima Bernardes são lágrimas de crocodilo, né? Que ela também oprimiu, houve um caso lá de opressão dela, do William Bonner, contra essa cozinheira que trabalhava nessa casa. Enfim, né? São segmentos sociais que historicamente não faziam parte um pouco dos movimentos sociais tradicionais e começam a se levantar. Então, o que é interessante é que tem novos atores sociais entrando em cena, colocando a pauta, né, a pauta do combate ao racismo, a pauta do combate às opressões, a pauta em defesa dos direitos sociais. Em outras palavras, nós estamos vivendo um momento que segmentos sociais historicamente excluídos estão reivindicando, né, o acesso pleno ao Estatuto da Cidadania e que a democracia efetivamente ela seja plena para todos. Muito bem, professor Denis. Enquanto a gente espera que a Ana retomar, né, eu queria colocar para você assim a dimensão que atingiu a questão nos Estados Unidos primeiro, né, em relação ao assassinato brutal do George Floyd. 430 cidades simultaneamente nos Estados Unidos e, como você bem colocou, em todo o mundo, né? Então está se resgatando o caso daquele mercador de escravos lá em Bristol, se não me engano, na Inglaterra, né? Que era um dos homens mais ricos, né? Que traficante de escravos. Isso na Inglaterra, né? Imagina se a gente chegasse aqui no Brasil, tem um montão deles aí também. E eu quero dizer a você o seguinte, eu acho que é muito importante duas coisas que eu queria que você comentasse, né? Surge uma polêmica, né, em pessoas até da esquerda que colocaram o seguinte: a gente está falando muito em antifascismo, né? Mas o antifascismo não é de fácil compreensão nos setores populares, né? É uma preocupação justa em você popularizar. E ontem, para surpresa minha, o fato de você ter colocado o antifascismo, o jornal da Globo News começou didaticamente a explicar, entende, a ascensão do fascismo na Itália e na Alemanha, particularmente, né? E como é que eles surgiram, a sua maneira de ser. Então, você associar o taco de golfe daquela mulher na Paulista, do bolsonarista, com os que mataram, os que saíam torturando gente na rua, perseguindo na Itália, inclusive o caso do deputado italiano, Matteotti, né, famoso assassinato em 1922, que foi por uma coluna desses fascistas. Então é interessante isso. E como é que isso está chegando agora na periferia? Isso que você levantou, né? Quer dizer, torcida de futebol antifa, né? Motoboy antifa, né? É muito interessante, porque isso sim vai popularizar, porque é para quem sente na carne a opressão. O fascismo era estritamente racista, em vários sentidos. Como você não tinha questão tão explícita na Europa, digamos assim, você tinha o cigano, você tinha o judeu, e assim por diante. Mas ele tinha que ser o elemento diversidade era um combate, né? E eu acho que isso apareceu com força aí nas manifestações do Brasil inteiro ontem, e quero crer que isso ajuda a popularizar e juntar as duas coisas. Nós que temos um Brasil com 300 anos de escravidão, né? E o racismo estrutural aqui ainda presente com muita força, e de outro jeito, como você colocou bem, nós temos o racismo da violência explícita, violenta do menino João Pedro, lá em São Gonçalo, e tem essa violência estruturante aí do menino Miguel, lá em Recife.
e a violência diária da perseguição, da falta de oportunidade. Então, eu gostaria que você fizesse essa associação e se você acha que vai haver um crescimento dessa luta e da adesão maior da população das periferias aí à luta contra o bolsonarismo, quer dizer, contra o fascismo também. Eu acredito que sim, né? Porque essa questão que você colocou é muito importante, Ivan, que é essa questão, por exemplo, da compreensão do que é fascismo. E a população da periferia tem uma compreensão muito objetiva do que é o fascismo. Né? O fascismo é um sistema que não só tem uma opressão política, mas uma opressão social. Ele intensifica essa opressão social. E isso é muito interessante a gente observar como essa compreensão se dá na periferia. Eu faço, além da minha carreira acadêmica, eu também faço parte de uma organização do movimento negro, né, que é a Rede Quilombação. E nós temos a Rede Quilombação, né, um lema que é a democracia não chegou na periferia. Né, um lema que a gente tem dito já há um certo tempo. Nós elaboramos esse tema quando celebrou-se os 30 anos da Constituinte Cidadã em 2018, né? Por que a gente colocou isso? Porque a gente colocou um aspecto muito objetivo, que é o seguinte, né? Apesar, né, do tempo aí de democracia, né, de Constituinte Cidadã e tudo isso, a periferia vive situações muito próximas a um regime militar, a um regime ditatorial. Né? A periferia vive com invasões de domicílio sem mandados de busca, a periferia vive, né, com prisões ilegais, a periferia vive ainda, né, com execuções extrajudiciais, a Ana voltou agora, então, diante dessa situação aí que nós temos da periferia, né, a democracia não chegou. Né? Então, aí, o que vai acontecer? Essa população da periferia, à medida que percebe, né, que ela não é considerada cidadã, não é levada em conta como cidadã, e também, né, que essa condição de não cidadã, ela ainda se identifica com a retirada dos seus direitos sociais, e quero lembrar, né, que essa questão, por exemplo, da dificuldade do isolamento social, que é a medida principal para o enfrentamento do coronavírus, não foi possível ser realizada pela população da periferia um aspecto muito objetivo, né? Nós tivemos a reforma trabalhista do ano passado, nós temos desemprego, e a maior parte da população da periferia trabalha no mercado informal, então se ela não trabalhar, ela não ganha, e foi jogado para a população da periferia a opção macabra de morrer coronavírus ou morrer de fome, né? Essa situação objetiva está colocada na população da periferia. Então, diante de uma situação como essa, é isso, não posso respirar, vão para a rua. Né, vão para a rua. Esse é o sentimento colocado. Então, eu vejo que aquele caso do George Floyd, ele foi uma gota d'água, né, que, de fato, né, deu start para todo esse sentimento, né, que está na garganta de todo mundo, né, no Brasil mais ainda. Então, essa compreensão, né, do fascismo, né, essa compreensão do regime autoritário que está presente na população da periferia. Quer dizer, um regime que oprime brutalmente, né, a população no sentido dos seus direitos civis, mas, fundamentalmente, ela oprime na questão social, né? Ela impede isso. Ela joga para a periferia essa situação macabra que nós temos hoje, ou ela morre de fome, ou ela morre, né, de coronavírus. Né? O caso, por exemplo, da empregada, né, ali em Recife, é muito interessante observar aquilo ali, né, que ela foi trabalhar numa época de isolamento, né, enquanto o prefeito de Tamandaré, o prefeito de uma cidade, ele se refugia na quarentena para uma outra cidade, ao invés de ficar no seu município, o cidadão se refugia num prédio de luxo, ainda obriga, né, a doméstica a trabalhar, ela com o filho não tem onde colocar, as portas são fechadas, e acontece aquela tragédia. Aquilo tem uma série de elementos ali que é a síntese do que significa essa opressão à população negra da periferia. Então, diante dessa situação como essa, o pessoal está pondo na boca do mundo. Né? Teve aquele vídeo, né? Eu não quero falar mal dele, eu gosto muito do Emicida, né? Mas é muito interessante, o pessoal respondeu de uma forma adequada. Quer dizer, né, aquela rede de entregadores de delivery, né, que é uma rede antifascista de entregadores delivery. Ele falou, quer dizer que então para trabalhar eu posso sair, para não. Né? Porque o pessoal não está em isolamento social. Eles estão sendo obrigados a trabalhar. Tá? É isso acontecendo. Não adianta ficar dizendo que o isolamento não acontece por uma incompreensão da população. Não, ela não vai fazer o isolamento, ou ela vai trabalhar, ou ela passa fome. E é essa situação objetiva que está colocada na periferia. Então, a compreensão de racismo, de fascismo, de autoritarismo está nessa perspectiva, né? A situação colocada de não ter direitos a como você quer viver dignamente. Muito bem, Denis. Já estamos com a Ana aqui de volta, depois de um problema
técnico, né? Mas nós vamos retomar com ela aí. Você pegou o final aí da fala do Denis, né? Nós estamos aqui, Ana, e é bom que você entre logo nessa questão, fazendo esse elo entre a luta antifascista e antirracista. O que é racismo na periferia, né? E porque, aí ligando com a pandemia, como o Denis colocou muito bem aí no final, né? Por que para essas pessoas que estão marginalizadas de todas as formas possíveis e oprimidas na periferia, às vezes quebrar o isolamento é melhor ir na luta do que você ficar morrendo de fome. Então, se a grande discussão era vai crescer e como essas lutas, não só aqui no Brasil, mas nós pegamos exemplos internacionais também, que foi esse grande alastramento, né, da repercussão do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, passando para todos os países com alguma repercussão, mas tem a realidade nossa, brasileira, na periferia. Então, você podia desenvolver essa questão aí, nós queremos te ouvir. Oi, Ivan, eu não sei exatamente até que ponto vocês me escutaram, porque eu já tinha entrado, inclusive, nessa questão do fascismo. Então, eu não sei até que ponto vocês me ouviram. Acho que nós não ouvimos muito, porque você estava falando mais da ida aos atos, etc. Nossa, não vimos então entrada eu fiquei... Você ficou então, bastante tempo fora do ar. Gente... Pode retomar. Bom, eu tinha dito, então, que eu tinha ido ao ato, né, e que eu achava que um dos grandes destaques desse ato aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, é a presença massiva, né, dos movimentos negros, né, então acho que isso é um grande destaque que a gente precisa ter em conta. Então, para além de dar um recado, de ser um momento de dar um recado, né, não só para o Bolsonaro, para a sua turma, mas também para a sociedade brasileira, de que nós não vamos ficar em casa assistindo essa escalada autoritária e fascista pela TV, também foi um momento muito importante para a gente demarcar, né, essa agenda, essa pauta, né, de vidas negras importam, contra o genocídio da população negra. E aí eu já tinha iniciado uma fala que era justamente relacionando essa questão com George Floyd nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil a gente tem uma classe média que assimilou bastante, né, as hashtags, né, Vidas Negras Importam, Black Lives Matter, né, isso cresceu bastante nos últimos dias, com bastante presença também dos recentes casos, né, de assassinatos no Brasil. Então a gente tem o caso do Miguel lá em Pernambuco, né, que não é um caso exatamente de execução pelo Estado, mas que é um caso que reflete muito o racismo estrutural que a gente vive no Brasil. Mas a gente tem o caso do João Pedro, do Matheus, do Lucas aqui de Santo André, que são casos que refletem o exato autoritarismo e essa sanha fascista que a gente vem falando nos dias de hoje, né? Então, eu dialogo muito com essa fala do Denis sobre a democracia, mas também numa linha inversa, né, de que a gente precisa discutir o fascismo no Brasil a partir das práticas sociais que ele estabelece, né? Não discutir o fascismo no Brasil como uma arena sem solo, né, como uma arena vazia. O Brasil tem um processo autoritário instaurado, né, dentro do Estado brasileiro, que se manifesta pelo seu braço armado, que é a Polícia Militar, né? E quando a gente olha hoje para o governo do Brasil, a gente olha para um governo do Brasil que foi eleito a partir deste pensamento, né? Então ele não é originador deste pensamento. Dialogando um pouco com um filme que eu vi esses dias, para participar de um outro debate, o Bolsonaro, ele é o sintoma, ele não é a doença. A nossa doença, ela vem de muito antes, né? Tem a ver com a nossa ditadura militar, né? Tem a ver com os esquadrões da morte que se proliferaram nas grandes cidades do país, nas periferias das grandes cidades do país, e que hoje, para quem já leu os estudos que saíram recentemente sobre isso, sabem que deram origem às milícias paramilitares no Rio de Janeiro.
Então, é preciso a gente ter esse olhar, né, de que no Brasil o fascismo, né, ou a ideologia fascista nos moldes europeus, né, ela tem uma grande penetração hoje, né, com esses grupos de ultradireita que se refletem, né, e são representados pelo governo Bolsonaro, mas esse fascismo ele também já tem um pé dentro das nossas instituições, né, como uma prática cotidiana. Né? Então, não é por acaso que foi em São Paulo e no Rio de Janeiro que a gente viu a presença mais marcada, né, de movimentos negros, de movimentos de periferia e de favelas nos atos. Né? Porque são essas populações, são essas comunidades que há bastante tempo vêm sentindo, né, na pele, né, o que é viver num Estado, né, em que há um autoritarismo por parte do Estado em relação a essas próprias comunidades. Para trazer alguns dados, né? A gente fala do George Floyd nos Estados Unidos, mas aqui em São Paulo, a polícia tem executado uma pessoa a cada 16 horas. Né? Foram 371 execuções nos 4 primeiros meses de São Paulo, sendo que só no mês de abril foram 116 execuções feitas pela polícia, 114 pela polícia em operação e os outros pela polícia sem farda, né, durante a folga. Sabe qual o último mês que a gente teve em São Paulo? Mais de 100 assassinatos, execuções feitas pela polícia? Foi no mês de maio de 2006. Para quem é de São Paulo, para quem está aqui há muito tempo, sabe o que aconteceu em maio de 2006? Que foi aquela guerra entre PM e PCC. Então a gente está em pleno isolamento social, mas a polícia segue matando. Né? Esse é o Estado autoritário que chega nas comunidades, que chega nas favelas, né? Que chega para a população preta e pobre. Né? Então, eu acredito que para a gente fazer uma grande aliança, né, de esquerda, né, progressista no Brasil, a gente precisa, de fato, trazer essa questão do genocídio, da guerra às drogas, mas não só. O fato dos Estados Unidos, né, todo mundo tenta comparar o caso dos Estados Unidos com o Brasil, nós temos as nossas semelhanças, mas nós temos muitas diferenças também de cenário político histórico. Estados Unidos não passou por ditadura militar recente, como nós passamos, e não resolvemos essa ditadura ainda. Primeiro ano do governo Bolsonaro, 30% do primeiro escalão dos ministérios e todas as pastas, 30% eram de quadros militares, né, cumprindo, em tese, função civil, mas eram quadros militares, que começaram a sair com o tempo e que agora começam a retornar de novo diante da caótica administração do Bolsonaro. A gente tem no país, o Trump, nos Estados Unidos, ele é um propagador do discurso de ódio contra as minorias. Ele é associado ele repete frases do Mussolini, ele se associa a Ku Klux Klan, né? Mas ele é considerado um fantoche das grandes corporações, né? Ele não tem uma associação direta com o crime organizado. No Brasil, nós temos um presidente da República diretamente associado às milícias, que tem relação com esses grupos de extermínio dos anos 70 e 80. Então, a nossa situação no Brasil é muito pior do que a situação nos Estados Unidos, e a gente precisa dar resposta à altura por aqui. A gente não está conseguindo dar resposta à altura por aqui. Só para terminar, quando eu morava lá no Espírito Santo, não sei se eu tinha falado isso, se vocês ouviram isso, a gente cassou, destituiu um governador, se eu não me engano, no ano de 99, José Inácio, porque ele estava envolvido com o crime organizado de lá, e a gente dizia que o crime organizado era um braço do Estado. Hoje, o que a gente vive hoje no Brasil, tanto a nível local, estadual, quanto a nível federal, é o crime organizado sendo o Estado. Né? Então, é muito complicado, assim, se a gente pensar que nós estamos reféns, de um lado, pelas grandes corporações e seus sistemas e esquemas de lobbies e de compras, né, de políticos, e do outro, né, por uma escória, digamos assim, que deveria ter sido condenada,
né, no Brasil, no pós-ditadura, e que seguiu aí até os dias de hoje, fazendo política da pior forma possível e mamando nas tetas do Estado, né? Porque quem é Bolsonaro, se não alguém que está há 27 anos, né, como mandatário, sem ter feito nada pelo Rio de Janeiro. Então, acho que é um pouco isso, é fazer essa aliança, trazer a pauta antirracista para a centralidade significa, né, trazer essa pauta do antifascismo a partir das práticas sociais que ele desenvolve de fato no Brasil, que são os extermínios, as execuções sumárias dos negros e dos pobres. Muito bem, Ana. Então, a gente está tentando trabalhar essa ideia. Você não estava no ar naquele momento, eu perguntando ao professor Denis, né, que as práticas antifascistas elas estão nas periferias, né, principalmente. No entanto, não há um resgate histórico do que foi o fascismo, na sua forma mais acabada, teorizada, digamos, como foi na Europa, né, na Itália, na Alemanha, e assim por diante. Se bem que o governo Bolsonaro, eu costumo dizer, teve uma derrota muito grande no Brasil, né? E a partir já temos aí uns 6, 7 anos de movimento derrotado, né? Uma ascensão de ideias de direita, e eu acho que o Bolsonaro é fruto também de uma tempestade perfeita, né? Quer dizer, ela foi se armando de forma que você precisava acelerar a implementação de uma reforma ultra neoliberal radical, né? E, ao mesmo tempo, esmagar os direitos dos trabalhadores, chegando nas periferias, que a quem atinge a reforma trabalhista, a quem atinge a reforma da Previdência, e o abandono, né, de quem não tem um emprego, um vínculo empregatício, que não tem, que vive um ambulante, o informal, etc., que a gente sabe que a população negra é a mais atingida nesse aspecto, da formalização, inclusive, dos baixos salários, etc. Então, o que nós assistimos foi também produzir o destino da sociedade foi sendo posto para fora. O Bolsonaro expunha isso em programas populares. E ele ganhou isso. O que é isso? É o racismo, é a homofobia, é o machismo e a defesa explícita da tortura, da antidemocracia, da antiparticipação social. Agora, estamos assistindo o seguinte: o Bolsonaro chegou ao governo, mas ele também não consegue implementar totalmente essa proposta, embora seja um perigo iminente. Exatamente isso que você colocou e o deles também. Nós temos aí um milicianamento da sociedade, parte da polícia militar, né? A cooptação das Forças Armadas como agente de Estado a serviço do governo, né? Então, nós vivemos esse paradoxo, e que foi acelerado pela pandemia, né? Quer dizer, a pandemia mostra. Então, realmente, a preservação da vida é algo fundamental. E aí nós ficamos nesse dilema. Mas eu acredito, e eu queria que a gente pudesse desenvolver mais isso, que deve ser a grande pergunta aí agora. Certamente a resposta ao Bolsonaro vem da rua. Ontem foi pelo grande volume de gente, mas pela coragem de ir à rua para dizer que as ruas estão mostrando um caminho político de enfrentamento do fascismo, de todos os preconceitos do racismo e assim por diante, claro que embalado também. Mas o problema está no fôlego disso. Eu queria que o Denis, depois a Ana, pudesse trabalhar melhor isso. Nós vimos aí a saída de torcidas organizadas, vemos aí pessoas da periferia, trabalhadores, né, e que sofrem não só natural, mas a violência policial que é fruto disso. A gente poderia trabalhar um pouco mais essa questão. Haverá uma expansão grande? Como é que vocês estão sentindo aqui pela vinculação que vocês têm com o movimento da periferia, do movimento negro, antirracista? Professor Denis. Eu acho que quem pode dar um conteúdo efetivamente transformador nesse movimento antifascista, justamente esse movimento combate ao racismo, né?
Por que eu estou colocando isso? Veja só, né? Você tem razão, Ivan, quando você coloca que tem uma crise aí na base do Bolsonaro, né? E é uma crise muito objetiva, né? Porque isso acontece mesmo em função da aplicação na radicalidade desse projeto neoliberal, né? É evidente que, né, a aplicação radical desse projeto neoliberal está encontrando uma série de dificuldades. Primeiramente, que a própria epidemia de coronavírus coloca em xeque esse modelo do Estado Unido, né? Nós vimos as experiências todas aí no mundo inteiro, e a forma mais eficaz de combater a epidemia é justamente o Estado, né? O Estado mínimo não tem como resolver isso. Os países europeus, por exemplo, né, eles tiveram essa experiência de investimento de Estado, não tem como, não tem outra forma. Você trabalhar com a ideia. Vamos pegar o seguinte, ó, o país que sofreu, né, primeiramente, foi a China, que enfrentou, com a China que é um Estado máximo, um Estado grande e tal. Né? Então é isso que a gente vai observar, que essa é a lógica. É muito interessante que estou observando até alguns economistas, até neoliberais aí, né, aquele cara, esqueci o nome dele, né, aquele historiador lá, né, esqueci o nome dele, o Marco Antônio Villa, né, no Jornal da Cultura, ele fazendo uma crítica dura ao Paulo Guedes, né, dizendo que agora é hora do populismo. Então isso está acontecendo, né? Quer dizer, você está tendo o próprio FMI tem apontado isso, né? Que os modelos do Consenso de Washington, as políticas ortodoxas econômicas, elas não têm como enfrentar essa grande crise. Então isso é uma questão objetiva colocada, né? Então está apontando isso. A segunda coisa é o próprio descrédito do governo Bolsonaro de nível internacional. No mundo todo, ele está sendo colocado, né, em xeque também, a imagem dele. E isso, veja, isso cria também problemas para setores da grande burguesia nacional. Tá? Então também cria problemas para a burguesia nacional. Particularmente aquela burguesia que tem interesses em negócios externos. Tá? A imagem do Brasil, à medida que ela vai se deteriorando internacionalmente, isso tem impacto nos negócios desse setor. Agora, qual o problema que acontece? Veja, está se armando também, existe nesse campo dessa frente antifascista, né, uma articulação no sentido de você tira o Bolsonaro, mas mantém uma democracia de fachada. Né? Você mantém uma democracia que você garante certas liberdades, mas uma saída para você continuar aplicando esse projeto, né, de desmonte do Estado, né, de ajuste da economia nacional aos interesses da grande burguesia transnacional, assim por diante. Então, existe isso. Tá? Então, eu não confio, por exemplo, nos arroubos democráticos da Rede Globo Televisão, tá? E nem tampouco, né, de grupos policiais. Claro que são aliados pontuais, sem dúvida, né, uma situação como essa, né, para derrubar Bolsonaro. Agora, quem pode dar, de fato, núcleo, né, consequente, né, e popular para essa luta antifascista é a luta antirracista, né? Essa percepção que a população da periferia pode trazer. Então, eu vejo que é fundamental, no campo progressista, colocar a agenda antirracista no centro da agenda política. Né? Essa é uma questão que é fundamental. Quer dizer, a luta contra o racismo, a luta contra a opressão, contra a violência, contra o genocídio da população negra, não pode mais ser bandeiras acessórias, não pode ser mais bandeiras marginais, mais algumas bandeiras, não pode ser. Tem que ser o centro da agenda. Né? E aí você vai pegar, por exemplo, quando a gente fala genocídio da população negra, existe o genocídio físico da polícia militar, da violência, mas é também importante colocar o genocídio que não é sistemático, mas acontece. Né? Vamos pegar o seguinte, qual o impacto, por exemplo, da emenda constitucional 95, que limita os gastos, né, os investimentos do Estado nas áreas sociais, que tem impactado de forma significativa na saúde pública. Né? A minha filha trabalha na saúde pública municipal de São Paulo e está faltando medicamento, não tem remédio, não tem EPI. Né? Isso é um fato. Né? As pessoas vão recorrer cada vez mais aos equipamentos de saúde pública e vão morrer porque não tem condições de dar conta. Então, isso está acontecendo, isso está evidenciando. A epidemia está evidenciando exatamente isso, esse desmonte, né, do sistema social. É isso que a população está sentindo. Então, veja, que é importante colocar, né? A articulação de fascismo e racismo está nesse aspecto. Porque é um fascismo no Brasil que é aplicado justamente para implantar esse projeto de desmonte. E aí, a percepção nesse sentido. Né? A população ela não pode fazer isolamento social porque ela está no mercado informal, tem que trabalhar, ela está desempregada, né? Que crianças estão passando fome porque não tem merenda escolar nas escolas, está fechando as escolas.
né? Que os pós-saúde não dão conta dessa grande demanda que está acontecendo agora, porque não tem equipamentos, não tem remédios, não tem pessoal suficiente. Então, é essa percepção que está colocada. Então, a gente tem que começar a pensar a agenda antifascista a partir dessa perspectiva. E isso é colocar, de fato, né, a temática antirracista no centro da agenda política. Muito bem, Denis. Vamos ouvir a Ana também sobre essa temática. Então, tirando a parte da burguesia nacional, que para mim é tipo cabeça de bacalhau, não existe, o resto eu concordo em tudo com a fala do professor Denis. Essa burguesia nacional aí, ela já está totalmente atrelada ao capital financeiro internacional. Não existe mais essa burguesia nacional que pensa o Brasil enquanto nação e investe no Brasil enquanto nação. Então, tirando isso aí, que é uma outra discussão, uma discussão que é de fundo aqui, o resto eu tenho total acordo. E aí eu queria voltar na questão do fascismo, né, porque a gente discute muito o fascismo como um regime, né? O fascismo, esse fascismo, né, alemão, italiano, português, brasileiro, né? Que se manifestou num regime, né, que ocupou o Estado, mas o fascismo ele também é ideologia, né? Então, assim, ele é uma ideologia que está presente nas nossas instituições. E é disso que eu falo quando eu digo que a gente não olhou para a nossa ditadura militar, ou melhor, para as chagas, né, da nossa ditadura militar, da maneira como deveríamos, né? Porque esse fascismo, essa ideologia fascista, ela continuou ali. E é por isso que eu também disse que o Bolsonaro, embora nós vivamos hoje ainda numa democracia, e que é uma democracia que os ultraliberais querem, uma democracia baseada exclusivamente no voto, nas eleições, embora a gente viva nessa democracia, o Bolsonaro, ele não começa isso, né? Ele é o resultado deste pensamento, né? Então, todos esses arranjos entre polícia militar, Estado e crime organizado, eles já estavam aí, já estavam sendo alimentados cotidianamente, né? E o Bolsonaro, ele emerge como uma figura representativa deste campo, representativa deste setor, que a gente, de alguma forma, permitiu ou não viu, né, o chorume que se construía abaixo de nós e permitiu que eles chegassem ao poder executivo federal. Mas é porque eu acho que tem uma questão. Eu só queria trazer isso porque a gente não precisa esperar um regime autoritário para já viver num sistema absolutamente autoritário, em que não há participação popular, em que uma democracia está capenga, em quem manda na nossa democracia não somos nós, povo, quem manda na nossa democracia são as grandes corporações internacionais, são elas que mandam hoje na democracia brasileira e na democracia norte-americana e em muitas outras. Então a gente tem de um lado, né, a nossa total falta de condições de interferência na política e de outro um Estado que cada vez mais se utiliza da força, que é também uma característica do Estado autoritário fascista, para determinar e conter as massas, né? Então, isso está associado ao crescimento do encarceramento em massa no Brasil, tem a ver com... E, assim, não livra governo Lula e Dilma disso, porque eles fizeram parte desse acordo também, lá atrás. Embora nós saibamos que não se compara, né, o que a gente vive hoje, em termos de fundo do poço da história, né, com os governos que a gente teve antes, mas o processo de encarceramento e de contenção das massas, né, para ajuste desse capital ultraliberal, ele já estava colocado entre nós, né, tem a ver com a crise de 2008, né, tem a ver com uma série de questões. E aí eu acho que tem um elemento que é um elemento com o qual eu tenho debatido sempre, que, né, vou trazê-lo agora porque o Denis acredito que não falou sobre isso, que é o elemento comunicação, né? Não é por acaso que o outro, né, esse diferente, é atacado em momentos em que a gente tem uma crise como a crise de 2008. Né? É a partir da crise que a gente começa a ter uns processos mais
mais violentos de criminalização dos imigrantes na Europa, por exemplo. Porque você tem que limitar o direito do outro, né? Isso faz parte do ajuste que está sendo proposto hoje, do ultraliberalismo. Você tem que limitar o direito do outro. Que isso? Como assim esse negro vai chegar aqui num lugar que sempre foi meu? O capitalismo não permite mais dividir as benesses com essa parcela da população. Ele é cada vez mais concentrado nas mãos de poucos. Então, essas parcelas que, de alguma forma, ascenderam em direitos civis, políticos, sociais, que são negros, que são mulheres, que são LGBTs, que são indígenas, que são imigrantes, eles precisam ser rechaçados de volta ao lugar de onde vieram, né? Isso faz parte do sistema. E é por isso que o discurso de ódio hoje, a produção de fake news contra esses grupos, é uma indústria muito poderosa, porque ela tem total relação com essa extrema-direita internacional, que, por sua vez, tem total relação com essas grandes corporações que hoje controlam aí a economia financeirizada internacionalmente. Então, é, de certa forma, uma tentativa de retomar as hierarquias do passado, né? E nós que estamos do outro lado, que somos aqueles que querem retornar para o lugar, estamos dizendo que nós não vamos retornar, né? Que a gente vai enfrentar isso. Então, acho que isso é um pouco o lugar que a gente está colocado hoje, e do restante eu tenho total acordo que a gente precisa, né, dar materialidade para o que é o fascismo à brasileira. Né? A gente já deu materialidade para o que é o racismo à brasileira. A gente sabe como funciona o racismo no Brasil. Ele não é xingar o outro de macaco, né? Ele não é exatamente não deixar a pessoa subir no elevador social. Ele acontece de diversas outras formas, porque ele está impregnado na estrutura e das relações sociais. A gente precisa dar forma, da prática, né? Da forma a essas práticas fascistas que já acontecem também. E acho que aí é a centralidade do debate racial que o professor Denis já trouxe aí na sua fala anterior. Então, pessoal, eu acho que, logicamente, o nosso debate suscita muitas questões, mas é interessante, né, que a gente classifique também a nossa elite tupiniquim, né? Veja a resposta à crise do coronavírus, né? Então, como é que os Estados Unidos do Trump, entende, que foi um negacionista também, ou do Boris Johnson na Inglaterra, eles conseguiram negar, um até pegou o coronavírus, quase morreu, foi protegido por profissionais do SUS de lá, né? Mas quanto foi que chegou à base da sociedade? Apesar de todo o sistema privado americano, que nós conhecemos, foram investidos 2,2 trilhões de dólares. Isso dá um PIB razoável, 14%, ou coisa assim. No Japão gastou 20% do PIB, professor. Entende? O Brasil não chega a 4% com o nosso PIB. A Inglaterra botou 500 bilhões de libras, né, de cara para sustentar. Embaixo, uma sociedade que tem pobreza também, mas é mais nivelada do que a nossa. Então, você imagina o papel do vírus. E aqui nós tivemos uma revelação, não só negacionista, do ponto de vista que era uma gripezinha, é um deboche, digamos, sobre a maior epidemia dos últimos 100 anos ou mais, até pode ser pior, ver. Ele disse que não. Isso aí é besteira. Vamos contaminar todo mundo, 150 milhões de brasileiros, e depois, então, a gente vê o que é que faz. Então, tem um lado explicitamente desumano, né? Que atinge o conjunto da população, e, logicamente, o conjunto da população brasileira é uma maioria formada de pobres, negros e da periferia. Então, tem uma perversidade imanente, digamos assim, muito grande. E é interessante que este governo foi eleito. Ele foi eleito defendendo um grande torturador, né, que era o brilhante Ustra. Então, não passa pela cabeça da sociedade, entende, que é uma coisa execrável, entende, que é crime para Tribunal Penal Internacional e assim por diante. Então, você tem eleitores do Bolsonaro na classe média, na elite,
entende? E tem na periferia também, no povo, né? Uma disputa, né? De corações e mentes. Então, isso tudo torna a coisa muito complexa, porque como é que você, num país que tem uma maioria de negros um pouco diferente dos Estados Unidos, que, apesar de toda a luta antirracial dos Estados Unidos, outra realidade também, representam bem menos da população, 13% ou 14%, se eu não me engano, se me corrijo, né? Enquanto que aqui é a maioria da população, né? Que você pode dar. Então, como é que nós enfrentamos exatamente isso? Esse é um aspecto. Isso é a segunda questão, como o professor Denis, na hora que a Ana não pôde estar presente, ela levantou a polêmica atual na esquerda, ir ou não ir à rua. Então, nós tivemos 2 documentos. Primeiro, essa questão que eu coloquei, a segunda, essa segunda que eu queria colocar. Eu vi o vídeo do Emicida, que eu gosto, que eu admiro, mas visando uma visão de correlação de forças, que não dá, e tal, e do Luiz Eduardo Soares, que é quem trabalha com polícia e tal, sempre foi um formulador de política de segurança pública progressista, mais à esquerda, tal, né? E como é que a gente entra nessa polêmica fraternalmente, né? Para fazer esse debate, para levar as pessoas para a rua. Então, eu vou dar a palavra a vocês e finalizando, então, já o nosso debate, mas ainda até está um tempinho para falar, que nós já estamos quase 1 hora no ar. Beleza? Quem quiser falar primeiro, pode falar. Bom, se quiser alternar, fique à vontade. Quer falar primeiro, Ana, agora? Depois o Denis? Olha, essa polêmica, de fato, ela nos coloca, né, digamos assim, entre a cruz e a caldeirinha, né? Porque nós defendemos o isolamento como um direito, né? Hoje, o direito à saúde ele se manifesta no direito ao isolamento. E como o professor Denis falou na hora que eu voltei, ele estava falando sobre isso, nós sabemos quem são as pessoas privilegiadas, no sentido de que tiveram esse direito garantido, e quem são aquelas que não puderam ter esse direito garantido, porque os patrões continuaram, né, demandando trabalho e demandando deslocamento. Né? Em São Paulo tem casos de escritórios que não atenderam o público, mas ficaram trabalhando internamente, porque os patrões não liberaram as pessoas para trabalhar em home office, mesmo sendo um trabalho possível de ser feito em home office. Então, assim, qual que é o papel do Estado numa hora dessa, né? O Estado deveria ser, né, uma dos papéis do Estado seria regular isso, né, e punir quem desobedeceu essas ordens. Então, nós que defendemos o isolamento como direito, né, inclusive dessas pessoas periféricas que muitas vezes não têm emprego formal, muitas vezes não, a maioria. Ontem eu estava num outro debate lembrando, existem notícias que falam aí que a gente já pode chegar a 20 milhões de desempregados até o final desse ano, saiu esses dias aí na mídia. E eu falei, olha, não vou trabalhar com o dado dos 20 milhões, vou trabalhar com o dado dos 13 milhões. Mesmo no dado dos 13 milhões, se você somasse com os outros 30 e poucos milhões de trabalhadores informais na economia, que são MEI ou não, porque informalidade não necessariamente significa que a pessoa tem registro, como um microempreendedor individual, ia para 52 milhões de pessoas. É 1/4 da população brasileira em condições de trabalho precárias ou desempregadas, ou fazendo, como se chama na periferia, seus corres para sobreviver. E são essas pessoas que não puderam ficar em casa, né? Mesmo, às vezes, recebendo o auxílio emergencial, porque a gente sabe que R$600 compra muita coisa em determinados estados do Brasil, mas em São Paulo não compra muita coisa. Né? Então, quem tem uma família de 3 filhos aí sobrevive com R$2.500, não vai sobreviver com R$600. Bom, mas assim, apesar disso, né, de sermos defensores do direito ao isolamento, apesar de sermos críticos à postura negacionista do Bolsonaro, que deveria inclusive ser denunciada nas cortes internacionais de direitos humanos, porque essa postura dele, ela é, de certa forma, também genocida, porque ela está colocando a população como um todo, né, em estado aí de contaminação do coronavírus. Quando as coisas emergem
né? Quando a indignação emerge da forma como emergiu nas últimas semanas, né? Em função das manifestações com Ku Klux Klan em Brasília, que as pessoas às vezes não gostam de lembrar, porque as manifestações antirracistas no Brasil, do último domingo, elas têm relação com George Floyd, mas elas têm relação com um monte de sapo, né, que as populações negras e periféricas têm engolido, né? Ku Klux Klan em Brasília e polícia, e ninguém faz nada, sabe? Filho de presidente defendendo o fechamento de regime e ninguém faz nada. Possibilidade de um deles estar envolvido no caso da morte da vereadora Madriere. O nosso presidente está envolvido com milícias, está mais do que comprovado isso. Então, assim, as mortes do João Pedro, as mortes do Lucas, a morte do Matheus, do Miguel. Então, acho que chega um estado de emergência, né, de sufocamento, que as pessoas precisam ir para a rua e dar uma resposta, ainda que muitas vezes coloquem as suas próprias vidas em risco. Então, acho que nós, enquanto movimentos de esquerda, nós não temos que trabalhar para conter esse movimento, nós temos que trabalhar para fazer desse movimento um movimento cada vez mais cuidadoso, né, dar as possibilidades para que o movimento esteja nas ruas com a cautela, com a higienização, com o distanciamento que é necessário durante esse processo de pandemia, mas e organizar, né? Porque tem muitas coisas ainda bastante dispersas, né? Quando a gente fala de atos no Brasil. Então, eu penso que não existe uma polêmica, mas para mim a gente não deve entrar nessa polêmica de modo cartesiano, ou é 100% isso ou é 100% aquilo. Se eu for para o ato, significa que eu estou sendo incoerente com a defesa do direito ao isolamento? Não. Não significa. Significa que eu quero o direito ao isolamento para todas as pessoas, mas que eu vou para a rua para gritar por justiça social, para gritar contra o assassinato de jovens negros e periféricos, para gritar fora Bolsonaro, fora fascismo. Então eu vou me colocar nesse lugar de perigo, né, porque eu acredito que neste momento é o que tem para se fazer. Muito bem, Ana. Denis, a bola. Então, eu acho que, independente da nossa vontade, é uma situação objetiva. As pessoas vão para a rua, estão indo para a rua já, né? Foram nas semanas anteriores, as pessoas organizadas, vão. Tá, vão é uma questão muito objetiva, volto a dizer, quero insistir muito nisso, né? Acho que aí a gente tem que saber confluir um pouco as agendas e percepções, né? Porque, de fato, né, a gente que está na militância, no movimento social organizado, etc., a gente enxerga um pouco, né, o processo político a partir dessas dinâmicas. Então, fascismo, né, significa tolher a liberdade de expressão, tolher, né, a organização política, partidária, etc. Para a população da periferia, não é só isso, é também, né, a tolher, né, as coisas... Tolher não, já está tolhido já, né, intensificar esse processo de genocídio, tá? E isso é uma coisa que a gente tem que começar a compreender, né? A situação está chegando no limite, né? Ou já passou do limite já. É isso que está levando as pessoas para a rua, tá? Porque de fato, como comentei, né? A opção que é essa, morrer de coronavírus, morrer de fome. Diante disso, tantos vão para a rua. Essa é a grande questão que está sendo colocada. Qual que é? Você falar, por exemplo, você pode morrer do coronavírus, né? Você falar isso, por exemplo, tem essa experiência, tem falado com lideranças periféricas que eu tenho contato a partir, né, da minha militância. Falar assim, olha, pessoas estão morrendo, né, no hospital, no posto de saúde, mas o que ela contra-argumenta? Você também né, corre risco de morrer quando você vai trabalhar, por isso pode dar um tiro na cabeça dele. Né? Então, isso está acontecendo. Né? Então, essa questão objetiva dos bairros periféricos. Então, tem que entender o sentimento que está acontecendo, porque isso está se expressando. Tá? E eu acho que essa compreensão do fascismo, a gente tem que entender uma coisa um pouquinho mais complexa. Eu concordo com a Ana, né? Essa questão que não é um regime. Tal. Só um parênteses, Ana, burguesia nacional não significa burguesia nacionalista. Eu falei nacional, tá? Só para fechar um parênteses aqui, são coisas diferentes. Mas, assim, o que eu acho, por exemplo, né, que o fascismo não é só um sistema político, um arranjo nacional. Mas, mais do que isso ainda, ele ocorre em função de uma certa demanda da organização do capital. Tá? O capital na sua fase neoliberal, ele tem uma perspectiva de concentração brutal de renda e, mais do que isso ainda, ele tem um sistema de produção
que é excludente, né? As tecnologias possibilitam um aumento da produtividade intensa do trabalhador que cria um imenso exército de trabalhadores descartáveis, como também se conforma o universo muito restrito de consumo. O capitalismo, na sua fase neoliberal, ele entra em choque com a democracia liberal, porque ele não consegue incluir uma parte da população. Por isso o racismo ele retorna com força. É por essa razão. O racismo é produto desse modelo de produção do mundo. Né? E aí a população está percebendo isso. Está percebendo isso. Quer dizer, essas intensificações das opressões raciais, elas ocorrem porque são arranjos institucionais necessários para a plena implantação desse modelo do capitalismo neoliberal. E o coronavírus evidenciou justamente esse processo. Ele evidenciou quando ele vai mostrando as brutais desigualdades que acontecem no mundo todo. Né? Isso está acontecendo no mundo de hoje. Né? E o que está acontecendo? Uma população está se levantando contra isso. Está se levantando. Eu acho que é importante a gente avaliar esse processo político-histórico, o que está acontecendo. E no Brasil, que é um país historicamente marcado pelo racismo, é um Estado, né, que foi formado pela abolição inconclusa, né, no final do século XIX, que tem um modelo que é voltado para a concentração de renda e patrimônio, que é voltado para uma concepção de cidadania restrita, que é voltado para uma violência sistêmica, ele radicaliza mais ainda esses processos hoje. Tá? Então, concordo, o Bolsonaro de fato é produto disso, né? Mas é um Estado que já tem na sua gênese uma formação institucional dessa forma. Por isso que eu entendo que você tratar o racismo como centro da agenda é uma forma de você efetivamente apontar possibilidades de transformação do Estado brasileiro. Acho que isso é fundamental para a esquerda. Se a esquerda, de fato, quer apresentar um projeto alternativo para o Brasil, um projeto popular para o Brasil, não pode deixar de colocar no centro da sua agenda o combate ao racismo estrutural. Dessa forma, né, o racismo como elemento que justifica, que legitima esse processo de construção de Estado autoritário no Brasil. Acho que é essa a questão que tem que colocar. E aí observar de que forma a população da periferia percebe isso, age em relação a isso, se organiza em relação a isso, não só as manifestações. Quero lembrar, por exemplo, todas as ações de auxílio comunitário que a periferia tem feito desde o início da quarentena, né? A CUFA, a Rede Resistente para o Genocídio. É importante, tem um processo de organização na periferia que não é de agora, já é um tempo, que tem desembocado agora, né, em parte nesse processo todo. Então, essa questão é fundamental. Se a gente não estabelecer essas pontes, né, a gente não consegue efetivamente construir um projeto não só de enfrentamento ao fascismo do Bolsonaro, mas de transformação do Estado brasileiro. Muito bem, Denis. Eu queria, depois de todo um tempo bom de debate, mas é insuficiente ainda, quero pedir desculpa a vocês, e dizer o seguinte, né, nós que estamos lá no Congresso Nacional, né, veja, essa crise, até deliberando remotamente, é uma coisa muito ruim, né, o que está acontecendo. Paralisia, mas burguesia nacional, ou seja, projeto de nação, não teve aqui no Brasil há muito tempo. Acho que desde 64 você sabe que não se pensa mais nisso. Aliás, para se ter uma ideia, basta ver que mesmo aqueles que hoje estão horrorizados com algumas questões do bolsonarismo, veja-se aí Rede Globo de televisão e etc., o ano passado foi uma lua de mel para a votação da reforma da Previdência. Era o tempo todo reforma da Previdência, reformas. Veja, é como arrancar o couro dos trabalhadores brasileiros. Né? Então, você teve toda uma lua de mel, ou seja, o capital financeiro ele não tem pecha de utilizar um regime autoritário, totalitário, centralizado e tal, se for para obter os seus méritos, né? Quer dizer, ou seja, viabilizar os ganhos do capital. Agora, nós vivemos numa sociedade complexa, tem uma coisa também chamada correlação de forças, né? Então, eu quero dar só um exemplo. Uma parte, incrível que pareça, uma parte do apoio ao Bolsonaro, que vai de 7% a 30% aí, na sociedade, que é muito para o regime, o governo com essa característica, com essa cara antipovo que ele tem, né? Mas uma parte foi ganha, uma parte por causa do auxílio emergencial de R$600, que o Guedes queria dar 200.
Veja, e vai voltar essa batalha aí agora, para prorrogar o auxílio emergencial, já está lá na pauta da Câmara, nós vamos tentar, lógico que nós propusemos um salário mínimo, né, que era razoável, etc., mas acabou ficando R$ 600, e ele se quer prorrogar com mais 2, pelo menos, vai ter uma batalha com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes não consegue pensar fora do parâmetro, né, que é esmagar mesmo, é o ajuste fiscal. Por exemplo, isso aí é uma mixaria para o dinheiro que tem no Tesouro Nacional, pela possibilidade de emitir moeda, ou então tem uma outra política, como a reforma tributária, né, como uma reforma que ataque os privilégios dos ricos, das grandes heranças, dos lucros e dividendos, das grandes fortunas, etc. Então, lógico que não se pensa assim, e a periferia vai ficar abandonada. E para você conter isso, precisa ter repressão. Então, eu concordo com a Ana que é o seguinte, o miliciamento é uma coisa antiga. O Bolsonaro explicitou isso, e por incrível que pareça, uma questão como essa, quando nós gritamos o Bolsonaro é miliciano, numa palavra de ordem, não me engano, né? Por incrível que pareça, não tem ainda um apelo popular, né? Porque é a tal justiça com as próprias mãos, é um negócio, é algo complexo, né? De uma violência inusitada, pior do que o próprio crime organizado que tem nas periferias e tal, que é um braço do Estado que está aí. Então, nós temos muita batalha pela frente. Eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente. Eu concordo com o Denis, o seguinte, essa questão da luta anti-racismo, que ganhou um impulso mundial agora, no caso americano, e depois na Europa, ela tem um fator importante que eu achei bem interessante. A grande marcha que é feita pelas cidades americanas e com muita solidariedade, de outros setores. Isso precisa romper essas barreiras aqui no próprio Brasil. Mas eu quero dar o protagonismo, eu acho que, quanto à insurgência, não vier de baixo para cima, né, dos pobres, dos oprimidos, das diversas opressões econômicas, pelo racismo estrutural que nós vivemos, pelo histórico que nós vivemos, nós vamos ter ainda um tempo de arrancada, mas eu quero crer que essas manifestações de domingo foram uma sinalização muito importante e que essa luta seja uma luta vitoriosa, né? Porque o Brasil precisa superar esse momento trágico da nossa história política, né? Principalmente para as populações excluídas do nosso Brasil. Eu queria dar 1 minuto para vocês, para a gente concluir só e fechar essa live, prometendo uma nova bateria para daqui a um tempinho. Pode falar, Denis. Bom, eu quero primeiro agradecer, eu esqueci de falar um grande obrigado, eu adorei o papo, correu tão rápido que eu nem vi e tal, mas eu acho que foi muito importante, interessante, agradeço muito a vocês pela qualidade do debate. Não, eu agradeço o convite, Ivan, né? Que aí nós estamos num momento bastante complicado, né? Como você comentou, uma quarentena bastante agitada, né? Não há tédio, né? Muita coisa acontecendo, acho importante, é um momento ímpar para a gente, né? Eu acho que a partir dessas últimas semanas, né, com a bastante ativa da população, abrindo-se aí uma oportunidade nova, né, de a gente poder efetivamente ocupar o espaço político, nós estávamos, de fato, sendo bastante colocados na defensiva, né? E aí a gente, de fato, conectar com os movimentos sociais, com a população pobre da periferia, nessa debate do racismo, de fato, de colocar na nossa agenda e ver como é que a gente consegue efetivamente derrotar, né, esse projeto. Acho que está na hora do dia, de fato, derrubar esse governo, né? A gente pode, de fato, acabar com esse modelo de governo, enfrentar, né, esse avanço da extrema-direita, para que a gente possa efetivamente construir um projeto de nação diferente, né? E aí a ação, todos nós, é muito importante. Então, eu queria agradecer, é importante o debate e tal, né? Agradecer com a minha colega Ana Miel, que é jornalista, combativa, né? Minha candidata a vereadora, quando ela for candidata, só for candidata, que vai ser. Também. Tá, então é isso. Então, um beijo a todos, um beijo a todas, sucesso aí, vamos à luta, né? A gente vence.
Obrigado, Denis. Agora com a Ana, finalizando. Ivan, também quero agradecer o convite de trazer aqui esse debate tão relevante, tão importante, tão emergente, né, na nossa sociedade brasileira. Acho que tem muita coisa para a gente aprofundar, né, desses pontos que a gente tocou aqui hoje, mas sigo à disposição para continuar fazendo esse debate dentro e fora do partido, né, junto à sociedade. Eu queria trazer uma coisa que tem me incomodado um pouco para finalizar, assim, que eu ouvi muitas pessoas falando que o movimento negro aqui do Brasil não tem o culhão, né, os culhões para ir na rua e fazer enfrentamento igual o movimento negro norte-americano. Eu queria responder para essas pessoas que nós também não temos uma polícia como a norte-americana. As pessoas negras e periféricas, elas sabem o que é ter um fuzil apontado para sua cabeça durante uma manifestação, como aconteceu no Rio de Janeiro semana passada. Então, assim, não é brincadeira, né, ir para a rua e enfrentar a PM. As pessoas sabem quais são os corpos matáveis por aqui. Aliás, lá nos Estados Unidos, as mortes por asfixia cresceram porque os policiais não usam mais arma de fogo, eles usam armas de choque. E aí eles imobilizam a pessoa e já é o segundo ou terceiro que morre aí, desde o Black Lives Matter surgir em 2014, por asfixia. Mas lá eles não usam bala de fogo. Aqui a nossa PM cega repórter, né, taca vidro na cabeça de jovem, chuta jovem na rua, bate com cacetete e aponta fuzil para a cabeça. Então, muita calma nessa hora, né? O movimento brasileiro negro é muito aguerrido, né, e muito potente. A gente só não pode comparar diretamente o que é a relação nos Estados Unidos entre PM e sociedade e o que é essa relação absurda entre PM e sociedade brasileira. Então, eu queria deixar só esse recado. Obrigada e boa noite para todos. Obrigado. Eu queria, então, concordar com vocês nessa questão. E eu acho que tem uma questão que eu concordo que quem vive num país de terceiro mundo, opressivo, e debaixo de um Bolsonaro, né, com instituições democráticas tão frágeis, sabe perfeitamente qual é o poder da repressão que nós temos aqui, da violência que se estabelece contra os excluídos, particularmente os negros, evidentemente, e a violência estruturante que eles têm contra nós. Mas eu acho que a grande questão a colocar é o seguinte, ligando com as manifestações, a palavra de ordem que surgiu em cima daquela opressão, daquele assassinato nos Estados Unidos, que não eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, é uma coisa que se tornou com uma grande amplitude. Né? O que é o respirar? Não é só o oxigênio, mas é o conjunto das coisas que oprimem. Né? Então, isso é muito importante, e aqui no Brasil está difícil de respirar, no sentido mais amplo possível. Né? Mas, como tem dois vírus, que é o bolsovírus e o coronavírus, nós vamos combater os dois vírus. Ivan, tem uma outra frase que também se propagou nos Estados Unidos na última semana, que além dessa de não consigo respirar, que eu acho bastante legal da gente levar para os nossos atos, que sem justiça não há paz. Né? Sem justiça não há paz. Bom. Acho muito legal a gente levar isso para as ruas também. Obrigada. Então, sem justiça não há paz. Bolsonaro, um abraço a vocês aí. Obrigada. Obrigado por tudo aí. Grande abraço.